Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui para falar sobre o que a gente mudaria no nosso projeto da nossa cozinha. Pessoal, então, como todo mundo sabe, a gente sempre faz um projeto ali de acordo com o que a pessoa precisa na hora, de acordo com o que o cliente está buscando, o que faz sentido ali para a tua vida. E muitas vezes a nossa vida vai evoluindo, ou vai ajustando, ou a gente vai tendo ideias diferentes do que é o nosso projeto, do que a gente estava pensando quando a gente fez o projeto. Significa que eu me arrependa? Talvez um pouco. Assim, eu não me arrependo, vamos falar a verdade, eu não me arrependo das escolhas que nós fizemos, porque esteticamente era exatamente o que a gente estava buscando. E assim, com o dia a dia, a gente percebe que às vezes a gente vai acabar utilizando mais e vai acabar sendo diferente o nosso uso ali do que a gente imaginava. Então, vamos de vida real? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o que a gente acha que a gente poderia ter feito diferente na nossa cozinha. Não significa que é uma coisa que a gente precisa mudar automaticamente e nem que a gente não possa ajustar, porque a gente já fez alguns ajustes aqui, vocês devem, quem já viu o vídeo já deve estar percebendo um ajuste ou outro, mas são coisas que com certeza agora eu pensaria diferente na hora de projetar. Vamos lá, vamos tirar essa nuvem da cabeça de todo mundo. Significa que sempre vai ser igual para todo mundo? Não, eu estou falando do meu contexto, do nosso contexto aqui de casa e o que a gente imagina para nós. Se você tem uma ideia parecida ou usa a casa de uma forma parecida, talvez vai fazer sentido para você. E também vou desmistificar um pouquinho com relação a pedras, MDFs, essas coisas assim, tá? Então vamos lá? Gente, quem já viu o projeto dessa cozinha, que eu particularmente acho que ficou linda, não é só porque é minha não, mas... Mas vamos lá, vamos começar aqui falando com vocês, dando uma introdução sobre a nossa cozinha. Então é o seguinte, ó, bem aqui nessa passagem a gente tem essa planta, né, essa jiboia, que foi exatamente a ideia de fazer um jardim vertical aqui na nossa adega de vinhos. Tá bem pobrinha de vinhos. Tá muito calor, gente. Eu não tomo vinho no calor aqui. Mas já daqui a pouco vai começar o inverno, então com certeza a gente vai ter vinho. Essa semana que acabou os vinhos aqui. Mas enfim, então a gente colocou para que os vinhos ficassem aqui, né, dispostos. Vocês conseguem perceber que não vai até embaixo? O mesmo motivo de ter um potinho de água ali e não ir até embaixo é porque, como todo mundo sabe, a gente tem coelho. E, mais uma, ó, vou dar até um zoom aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Coelho. Gente, a gente tem coelho, né? Vocês sabem. E então a gente fez a casa já pensando nela também. Agora a gente tem mais uma, então assim, a gente tem a gaiolinha dela que vira daqui e vai pra lá, né? Então assim, ela não fica presa, tá, gente? Vamos lá? É a gaiola para que ela possa se esconder, dormir à tarde. Esse portão só fica fechado quando a gente precisa limpar a casa. Mas enfim. Primeira coisa que a gente faria diferente aqui, teria já calculado qual que seria mais ou menos o tamanho da geladeira que a gente queria aqui. Essa é a geladeira que a gente queria colocar agora, né? Ela acabou ficando um pouco solta aqui no espaço, porque a outra geladeira, ela era maior e a gente ia querer trocar. Mas, enfim, daí a gente tem que acabar jogando ela um pouquinho pro lado para a coelha poder entrar ali e não ficar presa. E vocês conseguem perceber, até o cabo passa ali por trás, ó. Então isso é uma coisa que a gente vai fazer. O cabo tá passando ali por trás, mas ele vem direto para cá, porque a tomada tá aqui. Então, quando a gente reformar, a gente vai trocar e talvez colocar aqui na lateral a tomadinha da geladeira. Mas é isso, funcionou, a gente trocou a geladeira e a gente ficou com esse espaço aí a mais. Não é uma coisa que incomoda, mas é uma coisa que a gente já deveria ter pensado desde o começo. Vamos lá agora para os armários.
Antes da gente falar sobre esse nicho aqui, eu vou falar sobre o armário aqui em cima. Vocês percebem que ele não toca ao teto? Isso daqui não me incomoda de forma alguma. Eu amo o fato dele não encostar no teto. Primeiro, porque ia ficar muito alto para a gente conseguir trabalhar com essas portas basculantes, né? Então eu consigo pegar a porta sem muito esforço e tal. Ela abre, ó, ela abre, ela fecha, então tá tudo ok. Mais um MDF brilhante para a cozinha. Talvez hoje eu não colocaria. Não é uma coisa que me incomoda, tá? Mas vocês conseguem perceber que tem umas manchinhas? Ele fica com mancha, tá? A gente vai limpar aqui, tem que limpar sempre da forma correta, porque senão a gente acaba deixando ele manchadinho, mas não é uma coisa que me incomoda. Agora, se incomoda você, não coloque MDF brilhante na cozinha. Mas eu amo. Pra mim, tá tudo certo. O que a gente mudou aqui nesses armários que a gente queria muito? Eu sempre quis uma prateleira aqui para deixar as coisas mais à mão. Sabe, copo que a gente usa todo dia, às vezes um potinho. Aqui são as nossas louças que a gente bate. Essas louças são batidas, gente, todo dia. A gente usava muito prato de vidro em casa, sabe? E daí guardava as louças para quando tivesse algum evento e tal. Mas olha, sinceramente, vou falar aqui pessoalmente com vocês. Eu acho super legal a gente ter aquela louça de festa, né? Louça disso, louça daquilo. Mas, para mim, na minha concepção, eu acho que a gente tem que usar nossas melhores coisas com a gente mesmo. Então eu vou ficar guardando aqui para quando eu tiver um almoço, um jantar, alguma coisa assim. Não, a gente resolveu que a gente ia usar sempre as nossas louças para poder, assim, comer no dia a dia. E se um dia a gente quiser uma coisa mais chique e tudo mais, a gente vai comprar. E eu não sei não se eu não vou usar, hein? Mas, assim, a nossa louça hoje, que é louça mesmo, que os pratos de vidro estão até guardados ali, ó. Pode ser que a gente use e tal, mas a gente usa a nossa louça mesmo, todo dia. Vamos voltar então, gente. Aqui era uma porta. Vocês conseguem ver, ó. E tem até os furinhos aqui. A gente tirou essa porta. A gente nem tirou ainda o suporte aqui do basculante. Mas a gente tá testando para ver se isso dá certo. Se não, se der certo, daí a gente vai fazer o acabamento aqui certinho e tal. Eu queria ver se ela ia ficar engordurada, se ia ser ruim, se ia ficar suja, enfim. Como é uma coisa que a gente usa todos os dias, tem dia que eu servo café da manhã nesse prato menor, tem dia nesse maior, a gente come aqui também, eu tomo café todos os dias nessas xícaras, a gente bebe água, refrigerante, qualquer coisa, tudo aqui nesses copos, tá? As taças eu uso também. Então essas coisas aqui que a gente usa todos os dias, eu resolvi deixar aqui. E já faz umas 2, 3 semanas, a gente não percebe, gente, que tá sujo, que tá juntando gordura, poeira, por quê? A gente tá sempre lavando. Então, eu achei super prático, eu tô aqui, eu pego uma coisa, um bowl, alguma coisa assim, então pra mim, pra nossa realidade, aqui fazer esse nicho, já que eu não tenho a possibilidade de fazer a prateleira aqui, é ótimo. Esse barulho é a coelha brincando com as coisas dela. Mas vamos continuar. Então, assim, do armário, o que eu talvez, mas acho que não trocaria, mas eu dou a dica aqui, é o MDF brilhante, beleza? Continuando, vamos para a parte mais polêmica dessa cozinha, que é esse quartzo branco lindo. Vocês conseguem ver? Olha que coisa linda. Ah, tá, ó. Eu amo puxador. Na parte de baixo, às vezes é interessante a gente colocar puxador, tá bom? E a moldura aqui é feita com o próprio MDF, gente. Aqui a gente não fez nada laqueado, porque a gente não queria ter essa preocupação, sabe? De ficar arranhando, estragando, enfim. Meu Deus, a Nick tá que tá hoje, viu? Vamos lá, então. A bancada. Gente, a bancada fica linda, né? Uma bancada branca, a gente quis fazer... Normalmente, a gente faz um L aqui, assim, ó, e coloca a máquina de frente pra gente ter mais bancada, enfim. Só que aqui no nosso P, a gente quis fazer uma bancada inteira. Ela não tem emenda em nada, é uma bancada todinha feita, assim, em quartzo branco. Tá? E ela tem quase 4 metros. Mas daí,
que eu gostaria de falar para vocês? Vamos lá então, ó. De longe, linda, né? De perto, gente, quem mora em condomínio, vocês conseguem ver essa sujeira aqui, ó? Não é sujeira, na verdade, né? Vai ficando meio manchadinho, vai criando uma mancha ali por causa da água. A gente tem água de poço aqui. E eu sou da seguinte opinião: não vou secar a louça, então eu lavo a louça e deixo ela aqui, deixo ela secando. E a água, ela vai grudando assim, ela vai secando e ela gruda esses minerais, né? É uma água mais dura que a gente chama, então acaba que ele vai ficar manchadinho. Não importa quanto que a gente limpe com sapólio, não importa quanto a gente passe o lustramóveis depois, que é legal, tá? É uma dica boa. Depois que vocês limpam com sapólio, vocês passam um pouquinho assim de lustramóveis para que ele fique um pouquinho mais impermeabilizado. Mas enfim. Então, essa bancada aqui tá pedindo o quê? Uma manutenção. E eu quis fazer o vídeo antes da gente fazer a manutenção, que eu queria mostrar para vocês o que acontece com o quartzo branco, tá? Eri, é uma pedra ruim então de colocar na bancada? De forma alguma. É uma pedra super boa para se usar, uma das pedras mais duras, com menos porosidade, para a gente colocar na bancada. Mas eu queria mostrar para vocês que a gente tem que ter alguns cuidados no dia a dia, tá? Principalmente se a gente mora em apartamento com um poço artesiano. Isso daqui acontece, é normal e vai acontecer em qualquer tipo de pedra, tá? Vai acontecer se for num quartzo, se vai acontecer se for num granito. Talvez não aconteça se for numa bancada de porcelanato, né? Numa bancada de laminato, mas enfim, que são pedras e materiais mais artificiais. Porém, quando a gente tem uma bancada branca assim, acontece, tá? Então, como é que a gente evita isso? A gente não pode deixar nada secando, nada de água aqui, não podemos cortar nada na bancada, então vocês conseguem ver a quantidade de tábuas que eu tenho para apoiar coisas, para cortar. Eu gosto muito de tábua de vidro. Foi uma coisa que eu tive que aprender, porque o meu outro apartamento a gente tinha uma bancada de granito. E o granito era um granito verde Ubatuba. Gente, o granito verde Ubatuba você corta as coisas, você deixa aqui, não vai manchar nada. Porém, tem a questão de higiene, né? E também o fato que a gente queria uma cozinha um pouquinho mais clara. Então, me arrependo? Não me arrependo, mas não colocaria, se eu fosse trocar hoje, eu não colocaria uma bancada de quartzo branco. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente, ó, aqui a gente não trabalhou com rebaixo italiano, tá? A gente trabalhou com a pedra colada mesmo. Então eles fazem um recorte e daí depois eles vêm e colam a pedra aqui. Pode ver que a gente tem, ó, que já tá até amareladinho também, que a gente também precisa essa cola plástica. Essa cola aqui também precisa de manutenção, tá bom? Essa bancada aqui tem 4 anos, ela tá ótima, maravilhosa, mas ela precisa de uma certa manutenção. Mas vamos lá. O que eu tô querendo mostrar para vocês? Por mais que não seja um rebaixo italiano, a gente tem um espacinho muito pequeno aqui, ó, de rebaixo, que é maravilhoso, é delicado, é curtinho. Como que foi feito isso? Foi feito recorte na pedra e ao invés deles colocarem a pedra lá embaixo, eles subiram 1 centímetro, que a pedra tem 2 centímetros de espessura, quase 2 centímetros. Eles deixaram a pedra um pouquinho mais alta para ficar só 1 centímetro aqui, ó, de rebaixo. Eu amo isso, eu acho super delicado, até por esse é um dos grandes motivos que eu não gostaria de trocar essa pedra aqui. Mas vamos continuar aqui, ó. Gente, a minha bancada, sou apaixonada, ela tem várias coisas que eu uso e eu cozinho muito aqui, então eu uso bastante, tá? E a gente não quis abdicar do tanque porque a gente tem as coelhinhas, então a gente precisa às vezes lavar um pano, precisa lavar as coisas delas, então a gente acaba usando o tanque ali. Poderia ter colocado uma tampa no tanque? Poderia, mas não faz sentido pra mim, porque eu uso muito, certo? Mas eu queria continuar mostrando aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. A gente tem algumas manchinhas nesse quartzo, olha aqui, ó, que são causadas pelo uso. Às vezes a gente deixa... caiu uma colher ali, colocou uma sacola, a sacola soltou cor. Gente, até sacola, se ela tiver molhada, sacola de mercado, ela solta uma corzinha ali e a gente tem que limpar.
Significa que não sai? Não, ela sai. Mas às vezes a gente deixa bastante tempo que a gente não vê. E daí quando a gente vai tirar, ela sai a cor, mas você consegue ver uma manchinha. Então, depois de um tempo, o que a gente precisa fazer? Fazer uma manutenção nessa pedra. A gente vai ter que lixar e reimpermeabilizar. Ela fica nova, fica linda, maravilhosa. Mas a gente tem que dar essa manutenção na pedra branca. Se for uma outra pedra, um granito, por exemplo, ele acaba sendo um pouco mais resistente, talvez você só tenha que fazer a impermeabilização, certo? Então, a bancada, se eu fosse fazer hoje, talvez eu trocaria. Não trocaria a torneira, que eu amo nossa torneira aqui, é maravilhosa. Ela tem filtro, faz muita diferença. Opa, faz muito tempo que eu não abro esse filtro, gente. Aqui, ó. É uma pressão bem alta, mas eu amo o filtro, a gente tem água quente e fria, então assim, o resto da bancada, pra mim, tá maravilhosa. Vamos lá então agora para a última coisa que talvez eu trocar. Ah, lógico que eu não tenho espaço, porque a gente não fez a bancada em L aqui, mas se a gente tivesse feito, com certeza colocaria uma máquina de lavar prato. Uma lava-louças aqui ia ser muito maravilhosa, não teria manchado talvez aqui essa parte da bancada, né? Mas vamos lá. Eu amo esse armário, eu amo essa vista também, eu amo a luminosidade que essa cortina traz. Ali atrás vocês conseguem ver que a gente tem espaço para vassoura, rodo, por isso que a gente não tinha espaço para colocar um armário muito grande. Mas eu já falei sobre isso no vídeo que a gente apresenta o apartamento. Mas eu queria falar sobre o armário, aqui eu não vou nem falar sobre o armário com relação a o MDF brilhante, tá? Porque desse lado aqui não faz diferença alguma pra mim, principalmente branco. Eu não consigo ver mancha no MDF branco como eu vejo no colorido, mas enfim, não me incomodaria também. O que me incomoda aqui é o fecho-toque. O fecho-toque é a solução que eu queria, certo? É exatamente como eu acho que deveria ser feito, que ele fica parecendo um painel aqui, porém, talvez, e é uma coisa fácil de resolver que a gente vai resolver agora, colocar um fecho-toque mas talvez um pouquinho melhor, porque tá esse fecho-toque simples aqui, ó, né? Ah, olha só a taça que a gente fez, peraí, deixa eu virar. É uma taça de cristal que nós mesmos pintamos, olha aqui, muito artista, né? Então, talvez eu colocaria um outro fecho-toque. Esse tá funcionando bem, esse da despensa funciona bem. Esse lado aqui a gente resolveu não colocar um fecho-toque para não ficar brigando, às vezes aperta aqui e daí abre esse. Então, esse lado a gente não tem fecho-toque. Você abre uma para abrir outra, né? Então, é isso. Agora, essa gaveta já tá me irritando muito. E, ó, aqui a gente tem que dar uma... às vezes alinhada, né? Essa gaveta aqui já tá batendo, então às vezes não funciona o fecho-toque. Essa daqui tá tranquila ainda. Então talvez trocar aqui o fecho-toque, mas não mudaria nada da cozinha. Então isso daqui é simples de resolver, né? E uma outra coisa, a última, é o bônus, olha o bônus, já tá acabando. Gente, vou até virar aqui pra falar. O Eri, ele é um pouco teimoso, assim. Então, gente, o Jean falou pra mim assim, vamos colocar aqui uma coifa. Não precisa, uma coifa, um exaustor, qualquer coisa. Não precisa, não vou fazer fritura, não quero, não precisa, não vai estragar a estética. E se a gente tiver uma coifa, um exaustor, vai induzir a gente a fazer mais coisas fritas. Tenho meio esse pensamento, assim, que eu acho que é verdade, tá? Assim como os armários também. Eu poderia ter levado os armários até em cima, feito portas, né, de giro, e a gente teria mais espaço de armazenagem? Poderia, mas eu não queria. Por quê? Eu acho que isso aqui nos atende até hoje. Tem muita coisa já que eu preciso, inclusive, me livrar. Eu não sou adepto daquele monte de coisa na cozinha. Você tem 1 milhão de potes, você tem 1 milhão de... Não gosto. Eu não acho que isso é uma coisa legal, assim, pra gente ter, porque muita coisa, às vezes, a gente nem usa. E daí a gente vai acabando comprando só pra ter. Então, essa questão de muito armário, se eu tivesse mais armário, eu colocaria mais coisas. Então, era minha filosofia. Não queria.
e não quis a coifa. Agora, na minha realidade, eu acho que a gente precisaria de uma coifa, um exaustor pelo menos. Por quê? Às vezes a gente tá ali cozinhando, sei lá, não tô nem fazendo fritura, às vezes vai fazer um frango grelhado, vai fazer eu não fazia muito feijão também, sabe? Então eu não usava muito panela de pressão, assim. A panela de pressão, o vapor, ele já, ele gruda aqui embaixo, que toda vez que eu cozinho, logo em seguida terminei, eu tenho que ficar limpando a parte de baixo do MDF, porque eu tenho medo de ficar juntando coisas ali. Então, assim, hoje é uma das coisas que eu colocaria assim. Eu colocaria um exaustor, inclusive um exaustor slim. A gente gosta muito de colocar nos projetos, que é aquele exaustor que você puxa, ele começa a funcionar. Quando você termina, você empurra ele para trás, ele fica na mesma espessura do armário e fica ali desligadinho, discreto, bonitinho. Então, essa é uma das coisas também que a gente já está providenciando. Então, a gente vai arrumar aqui essas coisas da cozinha. Provavelmente na próxima leva a gente já vai adicionar isso daí, porque é uma coisa que para nós agora faz sentido. Eu acredito que nossa casa tem que ser assim, gente. É uma tentativa e erro. A gente tem uma expertise, a gente tem um know-how para projetar para as pessoas. Então a gente sempre pergunta, fala assim, olha, você tem certeza que você gostaria? Eu sempre falo para os meus clientes, olha, o quartzo branco ele é ótimo, é uma pedra ótima para você colocar na cozinha. Mas não acreditem nesses vídeos que as pessoas falam que ele nunca vai manchar, que ele é a pedra que não mancha, que isso não é verdade. Depende muito do seu uso. Então a gente tenta entender muito como a pessoa vive. Nada do que eu falei aqui são arrependimentos. São coisas que eu faria diferente para minha realidade agora. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente avise os nossos clientes e que a gente também tenha. Às vezes tem cliente que fala assim, não, Eri, eu quero. Na casa da minha mãe, eu falei, mãe, vamos colocar um mármore Paraná. O mármore vai exigir que você faça a manutenção, limpe, não pode ficar nada em cima, vinho. Para ela tá tudo certo, o mármore tá lá intacto, lindo. Por quê? Ela é uma pessoa cuidadosa e ela usa pouco a cozinha. Ela fica pouco na casa dela. E ela queria estética. Estética do mármore, a funcionalidade também, né? Então, assim, a gente faz o projeto personalizado. E essa é uma coisa, assim, que é interessante você saber. Falar assim, a gente trabalha com a internet também, tem muito essa coisa. Eu não faria isso, eu não faria isso. Tudo bem, não faça você. Mas a gente está aqui para dizer que para todo cliente a gente explica, a gente avisa, a gente fala um pouco sobre até a nossa própria experiência. E isso que faz a diferença da escolha consciente, tá? Por isso que eu quis aqui mostrar para vocês, antes da gente fazer o polimento da pedra e tudo mais, eu achei uma ótima oportunidade para mostrar como o material envelhece, né? Como é que ele está envelhecendo, como ele está se comportando e como funciona aqui na minha casa. Então, gente, ó, um beijo. Não tá inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que tá em dúvida qual pedra usar. Minha opinião, granito. Eu amo granito. Eu amo. Você consegue deixar o granito sofisticado, bonito. Você consegue deixar ele elegante, tá? E se caso você quiser uma pedra mais especial para valorizar mais um apartamento, quartzito. O quartzito está quase o mesmo valor do quartzo, é uma pedra brasileira, linda. Comenta aí se vocês querem que eu fale sobre as melhores pedras, né, que a gente acha, que a gente gosta de utilizar aqui, para vocês saberem, até conhecerem um pouquinho mais, que agora está super na moda falar do Taj Mahal, né? Então comenta aí que a gente faz um vídeo aqui para vocês. Segue a gente também lá no Instagram, que a gente sempre está postando coisa nova. E um beijo, até mais.